Saravá jogo de damas, saravá todo dia, saravá todo mundo. A gente está aqui num jogo de damas mais que especial, dados os acontecimentos, a gravidade dos acontecimentos que antecederam o Dia da Consciência Negra, última sexta-feira, dia 20. Gostaria até de dar uma explicação. A gente não costuma aqui comentar tragédias, porque envolve pessoas ainda que estão, né, que estão afetadas, que estão doloridas com suas perdas, com as injustiças. Enfim, a gente até prefere dar um tempo para comentar. Mas é impossível a gente não falar, é impossível a gente se calar numa hora tão grave como essa, até porque não é um fato em si que mais chama atenção. O que chama atenção é a sequência de fatos, é a permanência desses fatos, inclusive, as poucas consequências que esses fatos, né, que se acumulam e que acabam se normalizando na sociedade, gerando no máximo alguma hashtag ou uma foto, né, de apoio na internet, enfim. E hoje a gente vai aqui falar com o Dorival Vieira, que ele já veio aqui falar com a gente sobre outro assunto, mas a gente vai falar sobre o acontecido, né, em Porto Alegre, no supermercado de Porto Alegre, e a grandeza, na verdade, desse assunto, né? A relevância desse assunto, de se discutir esse assunto, de trazer esse assunto exaustivamente aos comentários, às falas, aos vídeos, enfim, porque não dá mais para se calar, está exaustivo, está cansativo, está desanimador, né, Dorival? Está contigo a palavra, Dorival. Com certeza, Niobe. Primeiro, obrigado mais uma vez pelo convite, tá? Um grande abraço para vocês. E realmente é preciso dar um parabéns. Deixa eu fazer uma correção aqui. O Dorival hoje ele está falando aqui como Afropress, né? Como uma representante de uma mídia que dá relevância exatamente a esse tipo de assunto. Por isso que a gente chamou ele aqui nesse jogo de damas extra que a gente está levando ao ar na segunda-feira. Perfeito. Niobe, então, eu realmente, como vocês sabem, sou jornalista, sou responsável pela Afropress, que é uma agência de notícias focada no tema do combate ao racismo, que já existe há 15 anos, né? Fez 15 anos agora, em 2020, né? E também estou como advogado, né? Porque eu atuei no caso que até agora tinha sido o caso de maior repercussão, que foi o caso envolvendo o vigilante Januário Alves de Santana, vigilante da USP, tomado por suspeito do roubo do seu próprio carro, porque era um EcoSport, era um carro, na época, muito associado à classe média branca, né? E o Januário tinha comprado esse carro em 62 prestações, né? E no dia 7 de agosto ele foi com a família, aliás, em situações muito parecidas com o que aconteceu com o João Alberto, né? Foi com a família, a mulher e 2 filhos, fazer compras, né, na loja da Avenida dos Autonomistas, em Osasco, né, loja do Carrefour, e no momento em que ele aguardava no carro, enquanto a mulher fazia a compra, exatamente numa situação parecida, né, ele foi tomado por suspeito do roubo do próprio carro, porque houve um alarme de roubo no estacionamento nesse período em que ele estava lá. Ele foi, então, cercado, né, foi perseguido, dominado e torturado por meia hora por 6 brutamontes seguranças, né? Ele teve a face quebrada em 3 partes, teve que passar posteriormente por uma cirurgia, né, no Hospital Universitário da USP, né? Chegou a polícia militar. E a polícia militar, ao invés de dar voz de prisão aos algozes do Januário, a polícia militar chamou o Januário do lado, o oficial que
estava respondendo pela PM, chamou o Januário do lado e se dirigiu a ele da seguinte forma: negão, confessa, porque você tem cara de ter pelo menos 3 passagens. Foi esta a postura do oficial da PM que atendeu à ocorrência. Depois de muita insistência do Januário, protestando inocência, obviamente, sangrando, caído num canto, concordaram os policiais em levá-lo até o carro, onde ele, com dificuldade, se dirigiu, pegou os documentos de propriedade do carro, simplesmente o deixou. Né? O deixou. Ele acabou se correndo, pegou o carro e foi ao hospital. Nenhuma atitude, né, contra os torturadores, os agressores. Este caso foi um caso que teve enorme repercussão no país e fora do país. Eu fui, posteriormente, constituído como advogado do Januário e nós, né, da repercussão que houve, os algozes, depois de um acordo extrajudicial feito pela empresa, em condições consideradas satisfatórias, né? Porque eu não sei se você sabe, Niobe, esses casos de agressão que eu acompanho já há muito tempo, de agressão racista, de agressão com conotação racial, quando são levados à justiça, as indenizações são migalhas, são migalhas. Então, por exemplo, uma situação como essa, se fosse levado ao Poder Judiciário, com certeza ele teria uma indenização, são 3, 4, 5, 10 mil reais. São esses os padrões de indenização que o Judiciário brasileiro, né, estabelece. Então, nós optamos por pressionar e fazer uma negociação extrajudicial. O Januário teve uma indenização considerada satisfatória e, naquele momento, nós, na negociação que eu conduzi, propus, né, que se tivesse uma pauta B, a pauta A era a indenização da vítima. A pauta B é que isso nunca mais se repetisse e que, para que isso ocorresse, a empresa precisaria assumir compromisso com a capacitação dos seus funcionários, a capacitação da segurança terceirizada, que é o foco maior da violência, tá? E as razões a gente vai conversar daqui a pouco sobre isso, né? E o que acontece? A empresa só cumpriu a pauta A e uma parte da pauta B, porque realmente chegou a fazer capacitação, né, em várias praças, chegou a anunciar uma política, uma mudança na sua política de relação com os clientes, né, e dos seus protocolos, só que faltou exatamente tocar na caixa preta, que é a relação promíscua das empresas, das grandes empresas, com o mercado da segurança privada. O mercado da segurança privada é dominado por militares oriundos da ditadura. Grande parte dessas empresas pertencem a militares oriundos da ditadura e uma parte deles oriunda dos porões da ditadura. Então, esse mercado é um mercado surgido exatamente, esse mercado da segurança privada, surgido em 1969, exatamente no auge, né, do endurecimento do regime militar, né? E esse mercado, Niobe, é um mercado bilionário. Só para você ter uma ideia, de 2002 a 2015, tá, o faturamento dessas empresas cresceu de 7 bilhões para 50 bilhões de reais. Esse é um dado da Federação Nacional de Empresas de Segurança e Transporte de Valores, a FENAVIST. Tá? No período de 2002 a 2016, o número dessas empresas cresceu de 1.386 para 2.438. Tá? O contingente de homens armados, dados da PF, da Polícia Federal, né,
chegam a 500 mil vigilantes, isto os cadastrados, fora uma parcela expressiva de clandestinos que fazem segurança privada, mas não estão registrados nos órgãos do Ministério da Justiça nem da Polícia Federal e, portanto, exercem uma segurança privada clandestina. Boa parte desses vigilantes são policiais fazendo bico, como, aliás, ontem, em Porto Alegre, um dos assassinos era um policial da Brigada Militar fazendo bico. Esta é uma situação, Niobe, comum. Boa parte dessa segurança privada é feita por policiais militares fazendo bico para completar salário. Certo? Então, só para você ter uma ideia, esse dado que eu acabei de dizer, do número de empresas, são 248 mil armas, tá? E 122 milhões de munições. Isto antes do governo dos perversos, deste governo protofascista, que estimula e incentiva a distribuição de armas. Esta situação hoje está fora de controle, Niobe. Hoje, essas empresas agem como... Pois não. Deixa eu te interromper um pouquinho, porque o que você levanta exatamente o objetivo dessa nossa conversa aqui. Não é a primeira vez e não é a última vez que nós vamos, infelizmente, assistir revoltados, esgotados, exauridos, uma situação como essa. E você, como negro, sabe disso, que isso não vai se consertar com multa, isso não se conserta depredando loja, isso não se conserta com passeata, porque existe uma estrutura montada, é um mecanismo montado dentro do capitalismo. O capitalismo não perde nunca. Né? Eu conversava com o Daniel aqui antes da gente entrar, o capitalismo não perde. Então, a gente vai depredar a loja do Carrefour, o Carrefour vai ficar fechado uma semana, põe bandeiras negras, dizer que vidas negras importam, e aí esse prejuízo de uma semana e das vidraças quebradas, ele demite alguns funcionários brancos, pretos, azuis, amarelos, cor-de-rosa, ele demite e ele não vai sofrer nenhum. Por outro lado, a gente tem a questão da segurança, né? Isso que você levantou, esse mercado da segurança particular, que é dominado por policiais militares oriundos da ditadura, os donos das empresas de segurança, na sua grande maioria, têm sócios ou donos que são militares reformados, e não é raro a gente ver que entre os funcionários tem lá os policiais que ganham meio salário mínimo, um salário mínimo, né, completamente despreparados, fazendo um bico para... Enfim, é um problema muito maior do que, com todo respeito, obviamente, às mortes e às vidas e às famílias, mas é um problema muito maior porque a gente não vê a ponta desse iceberg para a gente atingir. Né? Então, a gente sai para a rua, a gente fica revoltado, a gente, né, não sabe mais o que fazer, vai lá e quebra a vidraça de raiva, de esgotamento. Mas a gente sabe que isso vai continuar. Dorival, qual é o caminho que a gente tem que seguir? Porque a gente não vê... Quando a gente vê um vice-presidente falar que não existe racismo no Brasil, que índio é indolente, que negro é preguiçoso, que mulher tem que, quando ela é feia, tem que ser estuprada, um presidente... A gente percebe que houve uma glamorização dos crimes, e racismo passou a ser mimimi. Eu tive que discutir racismo no Facebook com negros dizendo que o Carrefour não tem nada a ver com isso, ou que o presidente... Enfim, queria que você me desse uma luz, pelo amor de Deus, que ninguém está conseguindo respirar. Não é o Floyd que não consegue. Ninguém mais consegue respirar nesse país. Perfeito. Olha, Niobe, você coloca bem, pontua bem a questão. A questão é a seguinte: a questão é estrutural. Né? Nós temos um sistema, tá? O capitalismo no Brasil se ergueu sobre os escombros de mais de
350 anos de escravidão. Isso faz parte da estrutura da desigualdade. Essa desigualdade foi naturalizada. A inferioridade, né, com que a elite dominante, capitalista, trata pobres e negros nesse país, tá, foi naturalizada. E eu temo muito, Niobe, temo muito, de fato, que este caso, que não é o último, tá, que não será o último, nem foi o primeiro, tá, este caso, seja mais um a se naturalizar. Então, nesse momento, lá de onde você viu o Jornal Nacional, a grande repercussão, que, aliás, é o papel da mídia mesmo, só que é o seguinte, daqui a 15 dias, tá, negros e pobres continuarão sendo humilhados como vem sendo cotidianamente, cotidianamente. Quando nós tivemos o caso do Januário, tá, nós achávamos naquele momento, isso aconteceu dia 7 de agosto de 2009, fazem 11 anos, tá, achávamos que dali não passava, dali não era possível acontecer mais outras aberrações. Pois bem, nesta quinta-feira, véspera do Dia da Consciência Negra, nós tivemos uma morte brutal, cruel, covarde, de 2 assassinos protegidos por esta cumplicidade criminosa desses bandidos, compreendeu, que não merecem respeito do povo brasileiro. Nenhum. Esses bandidos, entendeu, terão que ser algum dia julgados pelo tribunal da história, porque o tribunal das classes dominantes, este poder judiciário que nós temos no Brasil, é cúmplice dessa violência. E vou lhe dizer por quê. Você sabe o que aconteceu com os algozes do caso Januário? Aqueles que torturaram um homem negro, achando que ele, né, considerando que ele era suspeito apenas porque estava na posse de um EcoSport. O que aconteceu com esses algozes, Niobe? Todos foram absolvidos. Foram absolvidos em primeira instância pela Justiça de Osasco e foram absolvidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, o Estado brasileiro não tem nenhuma autoridade para tratar disso, porque não tem isenção. Nós estamos sob um Estado policial que ataca negros, que mata negros, e nós temos que ter uma postura concreta que não pode ser, entendeu, nota de repúdio, manifestação. Nós precisamos, e aqui eu digo para você, e para os negros do Brasil e para os pobres do Brasil, nós precisamos organizar a autodefesa para nos defender, porque nossos irmãos estão sendo mortos como moscas, estão sendo mortos sem nenhuma piedade, estão sendo mortos quando se dirigem para fazer compras no supermercado, como aconteceu com o João Alberto. Eu fico indignado e emocionado, porque não é possível que em pleno século XXI um homem seja torturado e morto, como foi esse nosso irmão anteontem, em Porto Alegre. Então, o que eu quero dizer para você é que esse Estado policial terá que ser enfrentado e derrotado. E não basta essas manifestações, né? Nós não vamos ficar agora aqui com discussões acadêmicas, sabe? Racismo estrutural, acadêmicas que só servem para justificar, para legitimar e para naturalizar esta política criminosa, este verdadeiro genocídio que está se praticando no nosso país. Nós temos que reagir, e nós vamos reagir, Niobe. Nós precisamos reagir. Os negros do Brasil precisam do exercício da legítima defesa, porque não é possível esperar nem defesa, nem segurança desse Estado policial que serve às classes dominantes, que serve ao Estado, a esse Estado brutal, cruel, surgido dos escombros da escravidão no Brasil. Outra coisa que eu quero dizer, a indignação das pessoas quebrando lojas.
mas isso não resolve absolutamente nada. Isso se esgota. Também não basta a ideia de que vamos boicotar o Carrefour. Ora, boicota o Carrefour, o Extra, o Walmart, que são as grandes redes atacadistas, celebram, né? Aumentarão a sua demanda, porque, obviamente, as pessoas consomem, né? A questão não está aí, é equivocado de lá, não resolve. Pelo contrário, mira no inimigo errado. O que nós precisamos exigir é que o Estado brasileiro mude a sua política, tá? Coloque a luz nesta caixa preta que é o mercado de segurança, tá? O mercado de segurança que tem essa relação promíscua e criminosa com as grandes empresas, e não são só os atacadistas, os hipermercados, são os bancos, são os shoppings, tá? Não é por um acaso que eles, num período curto de tempo, aumentaram o seu faturamento de 7 para 50 bilhões de reais entre 2002 e 2015. Não é por acaso, há uma promiscuidade criminosa. Eu estava vendo agora há pouco, né, o senhor Abílio Diniz, né, falando, agora surgem os defensores, inclusive entre negros pró-mercado, negros pró-capitalistas, que fazem muito bem nesse momento o papel, você entendeu? De aliviar a barra, de passar pano, de dizer que isso aí foi um caso fortuito, um caso eventual. Não é, isto é uma política. Isto é uma política. É desta forma que se acumula o capital. É desta forma que negros e pobres das periferias, das grandes cidades brasileiras, né, são tratados como lixo. Não é por uma... Outra coisa, nós temos um poder judiciário classista, um poder judiciário a serviço das classes dominantes, um poder judiciário que não existe para fazer justiça nenhuma. Se existisse para fazer justiça, 70% da população carcerária do nosso país não seriam negros e pobres como é hoje, como são hoje. Tá? Se existisse para fazer justiça, não autorizava, não dava sentenças indecentes como dão todos os dias quando a gente leva como advogado casos desse tipo, tá certo? Para a apreciação do judiciário. Então, nós temos aqui, Niobe, uma questão muito concreta. Nós temos um judiciário cúmplice desta política criminosa a serviço das classes dominantes que ganham, tá? Nessa associação promíscua, criminosa, tá? Com o mercado de segurança privado, que, por sua vez, tem os laços que nós conhecemos, né? Nos porões da ditadura militar. Não por um acaso, são esses grupos, os donos dessas empresas de segurança, são figuras oriundas do regime. São generais, são coronéis, que hoje dominam este bolo milionário, bilionário do mercado de segurança. Então, não adianta Carrefour, Extra, Walmart, bancos, shoppings, vir com essa conversinha fiada de que agora vamos tomar providências, repudiamos qualquer discriminação. Isto é farisaico, isto é hipócrita, porque a política que eles têm adotado, eles ganham com essa situação. Eles ganham com essa situação. Eles não vão mudar de postura. Quando nós atuamos no caso Januário, tá, a nossa expectativa genuína era de que, definitivamente, aquela situação nunca mais se repetiria. E eu atuei naquele caso como advogado e como ativista. E o que nós vimos? Nós vimos, primeiro, um esforço, enquanto havia a pressão midiática, né? O anúncio de uma mudança da política de segurança, da política de relação com os clientes. Só que é o seguinte, Léo, naquele momento também eu apresentei um programa Segurança Cidadã, a direção do Carrefour. Eu apresentei uma proposta concreta
para fazer treinamento das empresas de segurança, para mostrar para as empresas de segurança que elas não poderiam, tá? Responsáveis que são pela segurança dos espaços semipúblicos, elas não poderiam lidar com gente que está acostumada a praticar a brutalidade e a violência contra negros. A direção do Carrefour ignorou esta parte. Ignorou esta parte. E olha o resultado. E olha o resultado. Então, companheira, nós estamos diante de uma política genocida, criminosa, tá? Que para nós, negros e pobres, representa a morte. Enquanto para meia dúzia de capitalistas, sanguessugas, parasitas, representa aumento dos seus lucros, aumento da sua riqueza. Não por um acaso, foi durante a pandemia que cresceu a fortuna dos meia dúzia de bilionários que nós temos nesse país. Não foi por acaso. Isso não é acaso. Então, eu quero, Niobe, dizer para você... Pois não. Não, conclua. Eu quero fazer uma pergunta. Eu quero dizer para você da minha indignação, desculpe a minha emoção, né? Que eu realmente, de quinta para cá, eu realmente estou muito, mas muito chocado, muito tocado, porque não é possível que a gente viva num país com este grau de violência contra a maioria da sua população, que é negra. Dorival, tá? A população destrói a riqueza desse país. Dorival, o que eu acho que ficou muito claro nesse caso, e a tua emoção ela é legítima por conta disso, é que, obviamente, a dor da perda do João, ou a dor da situação do Januário, é uma dor funda, cala fundo na gente, mas eu acredito que a dor pior é saber que a coisa não vai andar. A gente não tem mais esperança, a gente não tem mais... E aí, a nossa esperança, nosso respiro seria em nós mesmos, como você mesmo colocou, no povo, né? E não na justiça. A gente não tem mais fé na justiça, a gente não tem fé em autoridade, a gente não tem fé, e isso é legítimo. Isso não é porque a gente é desesperançado, porque a gente é preguiçoso para lutar. A gente já lutou, a gente luta todo dia. Todo mundo acorda todo dia, abre o jornal e tem que continuar vivendo, lendo os absurdos em cima de absurdo. Eu queria que você dissesse para a gente encaminhar para o final, como nós, população exausta, indignada, enfim, eu não me sinto legitimada, obviamente, porque não sou negra, mas eu me sinto legitimada porque eu sou cidadã, a entrar na luta. Como é que a gente faz? O que a gente faz? Independente, porque realmente o sistema judiciário, a gente não tem o sistema judiciário do nosso lado, a gente não tem um governo do nosso lado, a gente não tem autoridade do nosso lado, a gente tem enfim, qual o horizonte que a gente tem, Dorival? Para quem que a gente corre? Pois Niobe, veja você, essa é uma situação, esse episódio do Carrefour, esse novo episódio do Carrefour, já aconteceram episódios não tão trágicos quanto esse, né? Em todas as redes de supermercado, todas, eu acompanho, e as humilhações são cotidianas, são pessoas que vão fazer compras e que são negras, porque negras são submetidas a vexames em salinhas. Eu já acompanhei vários casos, entendeu? E sabe qual é a consequência disso? Nada, zero. Por quê? Tá? Porque se a gente entra com ação na justiça de indenização por danos morais, tá? O Poder Judiciário dá indenizações de 3 mil, 5 mil. Aconteceu um caso com a dona Clélia, que eu fui advogado, em Osasco, no Walmart, tá? Em que na primeira audiência, o Walmart faltou a audiência. E aí eu procurei a minha cliente e disse, olha,
faltou, obviamente, tudo que nós alegamos aqui, né? Passou a ser, não foi contestado, então nós vamos ter não só a condenação, como vamos ter um valor compatível, pelo menos. Não que dinheiro reponha a dignidade, não repõe nada, não repõe coisa alguma. Fica as sequelas na sua dignidade, na sua autoestima. Quem já foi discriminado sabe o que é isso. Entendeu? Mas o dinheiro, pelo menos, esse é um dos objetivos, pesa no bolso do agressor. Neste caso, Niobe, apesar de ter faltado a audiência, o Walmart foi condenado, sabe a quanto pagar para a dona Clécia? Foi condenado a pagar R$3.000. Então, são R$3.000, são 5.000, são migalhas. Aliás, é o seguinte, é bom lembrar aqui que nos Estados Unidos, né, no país matriz da política imperialista, capitalista, uma situação desse tipo significaria a indenização de milhões de dólares. Aqui, também, até nisso, a gente também não é possível esperar justiça de um sistema para proteger os interesses da classe capitalista, para proteger os interesses dos donos do dinheiro e do poder. Não é possível esperar nada, tá, das declarações comovidas, né, de algumas dessas autoridades, como nós ouvimos ontem, né, ministros do Supremo Tribunal Federal, membros do Congresso Nacional. São fariseus, porque eles sabem que isso acontece todo dia. Tá? Não por um acaso, de cada 3 jovens negros mortos pela polícia, de cada 3 jovens mortos pela polícia no Brasil, 2 são negros. 2 são negros. Não por um acaso o sistema judicial, o sistema presidiário, nós somos uma população de 822 mil pessoas presas nesse momento. Nós somos a 3ª ou 4ª maior população carcerária do mundo. 2/3 dessa população são negros. Não por um acaso, tá? 70% dos pobres desse país são negros. Só que nós somos a maioria da população, segundo o próprio IBGE. Pretos e pardos correspondem a 57% da população brasileira. Então, não é possível mais conviver com esse estado de coisa. Associado a isso, nós temos um governo protofascista, cujo vice-presidente, né, que é um índio e um negro, negam em si, né, a existência do racismo e dizem que negros são preguiçosos e índios são indolentes. E veja você que ontem, um dia tão marcante, tão dolorido para a maioria do povo brasileiro, este sujeito, que eu me recuso a chamar e a tratar como autoridade, ocupou espaços na mídia para justificar. Isso é uma forma de justificar o assassinato daquele homem negro. É uma forma de justificar. O presidente, que eu também me recuso a chamar de presidente, este fascista, genocida, tá? Que é responsável direto já mais por 168 mil mortes de Covid, o presidente diz que é daltônico, não vê cor. Então você percebe que diante desse quadro tenebroso que nós estamos, nós só podemos contar conosco mesmo. Nós só podemos contar com as nossas próprias pernas. Nós só podemos contar com a nossa união, com a nossa organização. Tá? E organização para quê? Para ser morto como mosca? Não, para se autodefender, para exercer o direito à legítima defesa. Não podemos mais continuar sendo mortos como moscas e muito menos acreditando, confiando num sistema de justiça que não é feito para fazer justiça, num sistema de segurança que não é feito para dar segurança. Ou nós não sabemos de que cada 100 homicídios no Brasil, apenas 8 são esclarecidos.
92 não são esclarecidos. E quero te dizer mais. Esta luta, Niobe, é a luta do povo brasileiro. Você não se considera negra, mas a legitimidade como branca, como indígena, é total, porque esta é uma luta que deve unir negros e não negros, para que nós tenhamos o Brasil de volta. Este não é o nosso país. Este não é o país do povo brasileiro. Quem constrói esse país é o povo brasileiro. Não são esses parasitas, sabe, abancados nos poderes, utilizando do trabalho, utilizando da luta diária, cotidiana de milhões de brasileiros que têm vergonha de um país que mata negros, né, como morreu o João Alberto na quinta-feira. E não por um acaso, véspera do dia em que se celebra a consciência negra, em que se celebra uma homenagem a um dos maiores líderes da nossa história, Zumbi dos Palmares, um nome que está no panteão dos heróis brasileiros, né, como Tiradentes, entendeu? Não por um acaso isso acontece na véspera. Então, companheira, quero dizer para você da minha indignação e da minha emoção. Agora, a minha indignação e a minha emoção não me paralisam. É necessário que a gente deixe o discurso da academia e entenda que nós precisamos contar com todos aqueles que querem dar um fim a este regime de humilhações, opressão e morte em que nós estamos vivendo no nosso país. Dorival, queria muito te agradecer esse depoimento emocionante. Enfim, eu não tenho muitas palavras para falar nada, porque, enfim, não há nada mais a ser dito, né? Está tudo dito e está tudo aí para quem quiser enxergar. O nosso trabalho aqui é trazer à luz, né, um pouco de luz, o que a gente pode fazer aqui de luz, de que ninguém deve se calar diante das atrocidades que a gente está vivendo. Saravá, muito obrigada, Dorival. A gente está aqui lutando pela vida. É isso mesmo. Convidar muito todos. Obrigada a vocês. Estamos juntos e eu acho que é exatamente essa solidariedade, negros e não negros, na luta contra o racismo e contra esse capitalismo cruel, predatório e parasita. Meu